CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. O colégio que eu quero. Neto. Cenário político na CBN. A gente volta para o cenário político, conversando hoje com o presidente regional do Republicanos, o Wilton Acosta. Eu convido agora o nosso colunista de política, o nosso analista Adilson Trindade, para a sua pergunta. Adilson. Wilton, você acabou de falar agora aqui que o partido precisa ter coragem para enfrentar essas eleições. Então você reconhece que será uma batalha muito difícil para o Republicano nessas eleições municipais aqui em Campo Grande? E qual a estratégia que o partido tem para romper, então, essa barreira que vai encontrar pela frente? Vocês vão enfrentar forte adversário, inclusive o prefeito, o Marcos Trades, que deve concorrer à reeleição. É verdade, Adilson. Eu acho que um dos principais requisitos hoje para colocar uma candidatura, de fato, é preciso ter coragem para a gente fazer isso. Mas eu também avalio de que a gente vai com a nossa simplicidade. Hoje em dia, na análise mais simplista possível, não dá mais para você dizer que um prefeito ou que os grandes acordos, os grandes conchavos políticos partidários já majoritariamente ganham a eleição na cidade. A população está um pouco mais madura, já provou isso nas eleições. Então, eu acredito que uma das principais coragens nossas é vencer a mentira dos políticos, porque é uma classe que mente demais. Então, eu venho do movimento estudantil, fui líder de sala de aula, presidente do Grêmio, fui presidente da União Sul-Mato-Grossense de Estudantes Secundaristas. Na minha gestão tivemos o passe livre, diretor direto para as escolas, colegiado escolar. Eu, particularmente, cresci nas ruas em Campo Grande, nessa militância. Então, não haverá, da nossa parte, nenhuma intimidação para debater com a população. Qual é essa mentira que você fala? Cita um exemplo de mentira. Os políticos, eles mentem, né? Eles mentem demais, né? Você veja agora na gestão atual. Eu acho que o prefeito, ele caberia mais a profissão dele como maquiador, não como prefeito. E por que eu digo? É um maquiador. Ele pega uma coisa que está feia, passa uma maquiagem aqui e ali, apresenta para a população uma coisa bonita, mas vai na periferia, não tem remédio, não tem médico. A periferia abandonada, a falta de oportunidade. Eu sou da gestão do emprego e renda. Você vê que nós temos uma cidade que não pensa nos nossos jovens, principalmente. Como é que a gente pode proporcionar aos jovens, por exemplo, uma ocupação profissional, sem a gente pensar estrategicamente essa cidade, uma cidade de oportunidade, uma cidade que não gera muito emprego. Está na onda agora de um saldo positivo, porque tem uma onda nacional de acúmulo até agora, de saldo positivo de emprego em todo o Brasil. Mais na política nacional. Mas você vê, o Campo Grande não tem nada. Você não tem geração de emprego, você não tem qualificação profissional, você não tem... Então, nós precisamos ter coragem para fazer esse debate e esperar que a população vai conseguir fazer essa análise. Só para pegar carona disso, hoje o PRB é base do prefeito Marcos Trades na Câmara. Sim. Tem feito essas cobranças lá? Então, eu disse inicialmente aqui que uma candidatura nossa, ela parte desse princípio, dos nossos vereadores ou de todo o partido, ter essa coragem de poder fazer esse enfrentamento. Não é uma oposição irresponsável, porque um dos grandes problemas hoje do Brasil é o nosso legislativo. Você pega o nosso legislativo, o que é que produz o legislativo hoje? Se você pega qual a importância do legislativo, especialmente em Campo Grande, você vê uma saúde precária, você vê aí investimentos desnecessários, enquanto grande parte da população está aí à mercê. Então, você vê a máfia do transporte, que eu coloquei agora aqui, ninguém fiscaliza isso. Os ônibus caindo ao pedaço, uma das maiores tarifas, a tarifa mais cara do Brasil é Campo Grande. Então, você vê, e nós temos um legislativo que não produz, não é só do PRB, dos republicanos. É o legislativo em si, é um apêndice do executivo. Se resumiu o nosso legislativo na figura de oposição e situação. A oposição reprova tudo que vem de lá e a situação aprova tudo cegamente. A gente precisa vencer isso e a gente ter um legislativo que defenda a população e os interesses da população sem esse medo. Então a gente precisa vencer isso. Eu estou debatendo isso com os nossos vereadores, acredito que até o final do ano a gente chega num consenso para a gente poder se reposicionar e ter essa coragem que o Adilson me perguntou aqui. Adilson. Eu só vou continuar nesse assunto. Depois eu quero fazer uma outra pergunta para você.
Se você que o prefeito ele serve mais para ser maquiador. O republicano é da base aliada do prefeito. E vocês, como da base aliada do prefeito, vocês chegaram a falar isso, já conversar com o prefeito sobre isso ou não? Onde ele está errando, onde ele está acertando? O que vocês... alguma sugestão para o prefeito tentar acertar, então, já que ele é mais maquiador? Eu, particularmente, algumas questões pontuais, eu já fiz algum diálogo com o prefeito, mas os nossos vereadores em Campo Grande, eles se posicionam nessa questão da situação. E aí a dificuldade de ter um debate. Porque existe esse ciclo vicioso. Infelizmente, existe um ciclo vicioso e a gente precisa vencer. É exatamente esse o debate que eu estou colocando. Não é só para os vereadores da capital, é para os vereadores nossos do país inteiro. Eu queria muito que a gente pudesse ter uma posição como o nosso parlamento, nossa bancada na Câmara Federal, que quando tem que apoiar, apoia, mas quando tem que fazer algum tipo de enfrentamento a bem da comunidade, a gente faz, mesmo sendo base. Então, esse modelo de situação é dizer amém para tudo? Eu acredito que não. E a gente precisa vencer esse debate. Então, Adilson, nós somos base, nós estamos ajudando o município, nós não apoiamos o Marquinhos na eleição dele. É importante colocar isso, nós apoiamos a Rose, né? E com isso o PRB se colocou à disposição do município. Exatamente para fugir dessa lógica, desse ciclo de que tem que ser oposição pela oposição. Então a gente tem ajudado no que for possível. Mas é preciso fazer a crítica, é preciso dizer não. Eu acho que é aí que a gente precisa amadurecer. Eu tenho uma outra pergunta. Você falou assim que o partido deve lançar candidatos em 10 municípios. Sim. Nos 10 principais municípios. E nos demais municípios, o partido vai lançar só a chapa de vereadores? Vai ter uma chapa de vereador sem a cabeça de chapa? Provavelmente a coligação... Vai faltar cabeça, vamos dizer assim, né? Esse corpo do... Não, a proibição da coligação é só na proporcional. Isso, mas o partido pode fazer coligação com o Nós vamos fazer, não vamos sair sozinhos nos municípios. Nós estamos amadurecendo o apoio de outras candidaturas que nós estamos avaliando. E com toda certeza, a nossa chapa vai apoiar um dos prefeitos que vai ser colocado na cidade. Nas 10 é que nós priorizamos essas candidaturas. Estamos trabalhando. Só que nesses demais municípios, o partido pode lançar a chapa de vereadores. Em tese, o candidato a prefeito vai apoiar a chapa dele, não vai apoiar a chapa do... Esse é o grande problema. É por isso que eu entendo que nós precisamos disputar a eleição. Infelizmente, a gente não conseguiu uma meta acima de 10 municípios, porque a nossa indicativa era o máximo possível. Mas aí cada cidade é uma realidade, é uma dificuldade. Então eu acredito que daqui para frente, partido que não disputar a eleição, com toda certeza, como eu disse inicialmente, vai acabar sendo minado no mapa aí. Então nessa eleição a gente disputa pelo menos em 10 municípios e nas próximas, quem sabe, a gente já vai estar preparado para colocar candidatura em todos os municípios. 10 em Campo Grande, a gente volta a conversar com o Wilton Acosta, presidente regional do Republicano, sobre o cenário político atual e de 2020, quando nós vamos votar aí para vereador e também para prefeitos. Wilton, a gente tem acompanhado muito de perto as questões nacionais, a agenda política nacional. Que ponto você acredita que o sucesso ou os problemas enfrentados pelo atual presidente Jair Bolsonaro podem influenciar nas eleições municipais do ano que vem? Otávio, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais otimista e ter um olhar um pouco mais de acreditar no Brasil, né? A gente tem índices aí significativos. Pontuei agora há pouco um saldo positivo de emprego acumulado até agora. Você tem a reforma da Previdência sendo votada em segundo turno no Senado ontem, que já é uma realidade, e na sequência o debate da reforma tributária, que vai ser o grande fator de recuperação econômica do Brasil, a reforma tributária. Você tem a abertura do capital aéreo, que vai resultar efetivamente na diminuição do valor das passagens aéreas. Você vê a Bolsa batendo recorde com mais de 107 mil pontos. Você vê a Petrobras dando lucro nessa gestão. Isso nós estamos falando de agora. O agronegócio, que sempre segurou o Brasil nas costas, também tendo volume de mais de 250 milhões de toneladas de produção. Você tem os chineses aí sinalizando investimento de mais de 6 bilhões de dólares nos 2 portos de infraestrutura no Brasil. Então você tem aí, efetivamente, um sinal claro de um resultado. Então, se a população conseguir olhar para isso, eu não tenho dúvida que a gente já consegue perceber esse crescimento, essa retomada. E o exemplo mais claro disso é exatamente a recuperação do emprego, da geração do emprego. E o emprego é o melhor programa social que possa ter. A pessoa que está trabalhando, ela supera as dificuldades da vida, ela se vira. O duro é você não ter emprego. Então, a gente está vendo isso. E, no meu modo de vista, muito simples, né? Não sou nenhum analista aqui,
mas eu acredito que a retomada da recuperação do emprego é um dos grandes pontos que já sinalizam que o Brasil já pegou um outro nível. Eu não tenho dúvida disso. Adilson Trindade, nosso analista, nosso colunista de política, participando desse bate-papo aqui com o Hilton Acosta. Hilton, você falando sobre essa conjuntura nacional, hoje nós estamos vendo dentro do partido do presidente do PSL uma guerra interna. É grampo, áudio, gravando o presidente em reuniões, os deputados brigando entre si, estão se digladiando. Como que você avalia isso? Isso não atrapalha o país? Não atrapalha, inclusive, as votações das reformas do Congresso Nacional? Não tenho dúvida. Eu acho que a oposição e aqueles que não são efetivamente da base vão tentar tirar proveito dessa desestabilização política do PSL, dessa relação. A oposição já falou que uma coisa é a reforma da Previdência, outra coisa é o que vem a partir de agora. Eu não tenho dúvida que a oposição vai trabalhar, mas o que eu tenho visto, eu estou lá na Câmara hoje, assessoro a vice-presidência, eu tenho visto que por mais que tenham todos esses perrengues na questão política, o Congresso está votando. Tem um atraso aqui, outro atraso ali, mas substancialmente o presidente não foi derrotado em nenhuma grande matéria. E eu acredito que vai continuar assim. Então, agora, é natural, eu pelo menos avalio, né, que é natural essa crise do PSL. Porque como é que alguém que vai para um partido apenas para disputar a eleição, que é no caso do Bolsonaro, achou que vai ter um quadro instável em toda a gestão, com a mudança da sua operação, na sua relação com a política, na relação com o Congresso, como é que não vai ter choque? Então ele está encontrando aqui aquilo que ele sempre denunciou, a velha política, sendo hoje evidenciado para o Brasil todo essa prática, essa mesmice do PSL. Então eu particularmente encaro como normal essa disputa interna, até porque ele não veio de um partido tradicional, ele nunca militou no PSL, ele já pegou uma estrutura pronta, por mais que ele indicou vários presidentes regionais, tem um comando ali. E ele não vai ter o comando do PSL. Então, para mim, é natural, mas eu acredito que é passageira também. Você acha natural, inclusive, gravar o presidente? Não, absolutamente. Você acha natural? Não. Todo mundo gravando todo mundo ali? Não. Acho que são coisas distintas. Não, inadmissível, né? Para um Estado democrático de direito, alguém fora do âmbito da justiça está gravando o presidente da República. Não tem lógica. Eu acho que essa prática tem que ser combatida. Esses novos que vieram falando em nova política, você vê que quem gravou foi um dessa onda do novo, né? E com práticas tão velhas. Acho que nem a velha política tinha um modus operandi como desse, né? Porque na política todo mundo se respeita, né? E o presidente vai precisar da velha política hoje para tentar consolidar uma base, inclusive. Tem os líderes hoje dele do MDB, do MDB, da velha política. Do MDB. A principal base, querendo ou não, toda hora o DEM brigando, embora o DEM tenha uma bancada pequena, mas que comanda a Câmara e o Senado extremamente articulados, né, que detém aí, os parlamentares deles estão liderando as principais frentes hoje da saúde, da agricultura, da bala. Então você vê aí o DEM com uma capilaridade de ação, né, e que de uma certa forma está ajudando. Pode ter um discurso de fazer um endurecimento aqui e ali, mas se não fosse também essa conjunção, o centrão que todo mundo critica, quem está ajudando, na verdade, é o centrão. A velha política. A velha política. Esse não tem como. Mudou os modos operantes, mas quem está dando sustentação é os antigos aí. É a experiência que está valendo mais alto aí. 10h52, vamos para mais um intervalo último e voltamos na sequência para a parte final. 7 minutos agora em Campo Grande, Adilson Trindade, para a sua pergunta final para o Hilton Acosta. Ô Hilton, nós estávamos conversando agora há pouco aqui sobre a base do governo Bolsonaro. Ele sempre combateu a velha política. Mas hoje, quem sustenta o governo dele é a velha política, você não concorda? Não tenho dúvida, até porque o PSL, que é o novo, está aí, né? Rachado, brigado, não fecha questão em boa parte das matérias. Então está evidenciado. Se não fosse a unidade dos outros partidos, que não são base, mas que resolveram dar sustentação a essa política de transição que é fundamental. Na questão dos costumes, na política econômica, há um consenso de que o Brasil precisa mudar. Então, esses partidos todos estão dando sustentação, como está sendo evidenciado nas votações. Então, é exatamente aquilo que você está falando da velha política que realmente está segurando as reformas que o Bolsonaro está fazendo. Tanto é que quem lidera tanto a Câmara, o Congresso e o Senado são deputados do MDB, né? Ontem a gente conversou com o deputado federal Beto Pereira, ele disse que o PSDB não decidiu nada ainda sobre 2020. Como é que você vê essa novela PSDB, PSD aqui em Campo Grande? Olha, voltando aqui no tema, né? Eu estou achando maravilhoso
Eu queria mesmo que o PSDB se coligasse com o Marquinhos, apoiasse o Marquinhos mesmo, para mostrar para a população como é que eles fazem política. Eles acham que esses acordão dos partidos vai ser a resposta eleitoral que precisa, e não é. Você vê, eles quase se mataram nas eleições. O Marquinhos ganhou a eleição aqui falando mal de manhã, tarde à noite da gestão dos tucanos. Agora estão juntos nas eleições. Então eu gostaria muito de ver esse quadro aqui nas eleições, até para a gente poder ter um pouco mais o que falar no processo eleitoral e desmentir esse povo que vive mentindo para a população apenas no processo eleitoral. Wilton, você tem 1 minuto para a sua mensagem final. Eu quero aqui, Otávio, mais uma vez agradecer a CBN, a participação de vocês, a minha participação aqui, do Adilson, dos ouvintes que estão nos ouvindo. Nós estamos com bastante disposição de poder dialogar com Campo Grande, fazer uma reflexão positiva, sem ataques pessoais, mas podendo apontar os problemas da cidade. É uma eleição de 2 turnos. Então não é uma eleição, pelo menos ao nosso ver, que vai ser decidido no primeiro turno. Então o nosso desafio aqui é poder tentar vislumbrar um segundo turno das eleições, em cima da verdade, em cima daquilo que a gente acha que é coerente no processo eleitoral. Então, eu agradecer a você, a todos os ouvintes, mais uma vez, pela oportunidade dos republicanos estar participando aqui da CBN. Pode convidar mais vezes, que quando convidar eu estou aqui à disposição. Obrigado, Adilson. Obrigado, Otávio. Obrigado, Wilton Costa e os ouvintes da CBN de Campo Grande. São 11 horas da manhã, a gente vai agradecendo a sua audiência, a sua preferência pela CBN. Hoje conversamos aqui com o Wilton Acosta no quadro Cenário Político CBN. Essa entrevista vai estar disponível no nosso site e já está também nas nossas plataformas digitais, trechos, partes desse bate-papo aqui com o presidente do Republicanos, que devem aí disputar a eleição em várias prefeituras, inclusive aqui na capital. Eu volto amanhã, 8h30 da manhã. Um grande abraço a todos, um abraço. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. O colégio que eu quero.